Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E começamos mais um podcast aqui na nossa Rádio da Costureira, o lugar onde as costureiras se encontram para aprender sobre moda, costura, modelagem e muito mais. Afinal de contas, se tem uma coisa que costureira gosta de falar, é de costura, dessa nossa paixão e do quanto esse ofício muda as nossas vidas. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre moulage, aquela técnica de modelagem onde o molde é desenvolvido em cima daquele manequim lindo que a gente fica babando, que a gente sonha ter no nosso ateliê, que enche os olhos da gente. E para falar desse assunto nós temos uma especialista. Ela trabalha na empresa Manequins Moulage, referência nacional em manequins de alta qualidade, escreve para o blog da marca com conteúdos nas redes, sempre com muita informação, e hoje ela vai nos esclarecer tintim por tintim algumas das dúvidas principais sobre os manequins e também sobre a história dessa técnica. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Ana Grasso. Oi, Fê, é um prazer estar aqui hoje falando sobre a técnica do moulage e falando sobre a marca também, Manequins Moulage. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito agradável, podendo falar sobre a história da moulage, as técnicas, falar também o que a empresa está trazendo de novidade, né, como funciona esse processo de criação 3D em cima de um manequim. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana, tô bem animada. É um conteúdo muito rico, né? E eu acho que todo mundo baba quando vê um manequim. Eu não sei o que tem, que a gente se apaixona por aquele treco. Às vezes a gente não sabe nem exatamente como é que usa, como é que faz. E é uma técnica avançada, chega na nossa vida de costureira um pouco mais tarde, né? A gente começa pelo molde no papel, mas é tão apaixonante, não sei, é uma aura meio francesa, não sei o que esse manequim tem, que a gente fica enfeitiçada. Exatamente, é verdade. Ele tem um charme, né? É uma coisa charmosa, tem que ser decorativa, né? Uhum. Porque acho que ele remete tanto à história da moda, né? Quando você vê essas séries da década mais de 30 ali, alguma coisa assim, você sempre tem um manequim ali paradinho, bonitinho, né? Ou ele tá em uso, ou ele tá fazendo a decoração do ambiente. É bem bacana mesmo. Além dele ter esse aspecto visual lindo, ele também possibilita, né, que sejam feitas coisas maravilhosas nele. Então eu acho que ele une o útil ao agradável. É um sonho de consumo, né? Sim, verdade. Inclusive na empresa nós recebemos muitos pedidos para pessoas que usam de forma decorativa mesmo, sabe? Comerciais de TV. Então, às vezes, eles vão abordar alguma coisa e precisam de um manequim, sabe? Até na vitrine também, tem gente que coloca na vitrine, né? Ai. Exato. Apesar dele ser um manequim, né, que tem aquela perfuração, não seria necessário para uma vitrine, né? Para uma vitrine, aquele manequim durinho que a gente conhece, que é o que é mais usado, já seria o suficiente, né? Já seria o suficiente, exatamente. Só que, enfim, né, o manequim moulage tem um charme em particular aí, que eu sou suspeita pra falar. A gente baba mesmo. Exatamente. Mas, Ana, antes da gente entrar pra nossa pauta, que vai ser muito rica, fala um pouquinho de você pra gente, do seu trabalho, do que você faz, pra gente te conhecer melhor. Como foi que você entrou aí nesse mundo tão lindo, tão encantador dos manequins? Com certeza, vamos lá. Então, eu trabalho desde 2000 e... Vamos lá, calma aí rapidinho que eu só perdi o ano aqui. Faz as contas. Então, eu trabalho desde 2013, voltada para moda. Bom, já trabalhei de vendedora, enfim, né? A gente sempre começa por algum lugar. Sim. Depois, em 2017, final de 2016, 2017, ou seja, ano passado, eu trabalhei num ateliê de alta costura, onde eu tive mais contato realmente com a haute couture, né? Então, assim, eu realmente tive contato com a alta costura. E quando você tá fora disso, você tá mais no comercial, né?
você tem muita coisa para descobrir, né? É um mundo muito encantador mesmo da alta costura. Então ali eu já tive eu digo que foi meu primeiro contato assim, né? E depois isso me levou a Manequins Moulage, né? Hoje em dia eu trabalho na Manequins Moulage, eu administro as mídias. E faço toda essa parte de marketing, enfim, tudo então aquele conteúdo de história, você que posta, né? Sim. Que eu fiquei babando no Instagram de vocês. Que legal, Fê, exatamente. Isso daí foi uma brincadeira que a gente fez, porque a gente viu, assim, com quem a gente quer falar, né? Então, essas pessoas que estão ali nas nossas redes sociais, elas querem saber, ou muitas vezes já sabem e adoram relembrar os conteúdos de história, né? A história da moda. Então, assim, é tão bacana hoje em dia com stories, você pode colocar uma foto, colocar um GIF, você faz uma brincadeira. Então, assim, você consegue fazer vários links ali e foi realmente um golaço, assim. É muito elogiado, é muito bacana. E a gente aprende sem perceber, né? A gente vai vendo ali, Exato. aí um contexto histórico, uma coisa ou outra. Total. E o tanto que eu aprendi também. É porque quando a gente pesquisa, né? Exato, é verdade. Exatamente. E às vezes eu tenho que me segurar, porque eu falo assim, nossa, essa foto também é linda, e as fotos históricas são maravilhosas, né? Então, assim, quando você olha, eu falo assim, não, tem que me segurar um pouco, porque esse stories vai ficar enorme, mas assim, minha vontade é de ficar ali colocando foto e falando, olha, assim. Então, assim, eu tento, né, fazer um arremate, assim, digamos, né, filtrar e ver as coisas mais importantes daquela década que vai ser interessante, assim, de estar passando pro pessoal. E é muito bacana, porque cada vez que a gente posta, as pessoas vêm no direct, falam, que bacana. Inclusive, eu acho que o mais legal é quando tem essa interação, como já aconteceu mais de uma vez, das pessoas me mandarem seus trabalhos. Sim, então, sim, acontece muito, Sim, por exemplo, nossa, que lindo isso falando do século XIX. Nossa, essa época é maravilhosa. Eu fiz um trabalho na faculdade, todo feito de jornal, inspirado no século XIX. E aí, quando eu recebo a foto, eu falo, uau, sabe, incrível. Realmente um vestido todo feito de jornal, um vestido vitoriano, assim, maravilhoso. Então, assim, essa troca é bacana, né? Que a gente não... Nas mídias sociais tem muito disso, né? Você não tá falando nunca sozinho, né? Sim, alguém tá escutando e tem mesmo que te responder. Então, isso que é o mais bacana, assim. Eu acho que é isso que me move ali nas mídias sociais. Isso que já senti sua paixão, já percebi. E o manequim ilustra muito isso. A gente vê a foto, já se projeta. A gente parece que atravessa aquele período histórico e chega lá, né? A imagem tem essa força. Muito legal o seu trabalho, Ana. Obrigada, Fê. Que bom. Uma coisa também que eu acho que a gente tinha que passar pra galera, que eu acho importante, assim, logo pra gente esclarecer de início, é o processo da modelagem. Vamos passar pra galera um passo a passo certinho, para que eles entendam como é que funciona. É meio que um jeito padrão de fazer, né? A gente prepara o manequim com aquelas fitinhas. Tem gente que não sabe, né, que tem que preparar o manequim. Vamos explicar pro pessoal. Começa por aí. Aquelas fitinhas que a gente coloca são sempre verticais e horizontais, né, para marcar as medidas. Você vai marcar as linhas verticais do centro-frente e centro-costas, laterais e linhas horizontais de busto, cintura e quadril. Bom, vai depender do que você também quiser realmente tá criando no seu manequim. Por isso que a gente já vende na Manequins Moulage elas já fitilhadas. Ele já vem com a fita? Sim, tem um acréscimo, né, no valor, mas a gente já envia a peça com as marcações. Entendi. Para facilitar, né, para pessoas. Mas essas de base, né, as horizontais e verticais. Porque, por exemplo, se a pessoa quiser fazer um tomara que caia, ela pode passar uma fitinha bem ali por cima, no formatinho do tomara que caia e foi. Fazer um coraçãozinho, enfim, se ela quiser. Ela já tem as básicas, né, as principais, as estruturais. Depois, dependendo do que ela quiser fazer, aí ela pode estar colocando, entendeu? Até por isso, o manequim, o tecido é muito melhor, porque você consegue estar colocando a fitinha. Tem gente que usa fita como se fosse uma fitinha adesiva. Tem gente que usa, que pega uma fita mesmo e alfineta, né? Então, fita de cetim? De cetim. Eu também usei essa, de cetim. Então,
É porque lá a gente tem um trabalho muito bacana junto com o Senai aqui de São Paulo, que nós somos patrocinadores de alguns eventos que eles fazem das turmas de mulagem e estamos sempre acompanhando, né, essas novas turmas e nós vamos lá, nos apresentamos, conversamos com eles e recebemos muito esse feedback também que retorna dos alunos pra gente, né? Então, eu queria o braço, aí a gente foi lá e fez o braço, vimos que era uma necessidade, né, do pessoal. Uhum. Mas a gente vai fazer um manequim travado com o braço? Não, vamos fazer então um manequim que você pode tirar, né, que você vende o braço como complemento. Mas Sim. enfim, eu já fui pra outro Eu tô vendo, começou a falar eu já e fui pra foi. outro canto. Mas o que eu queria dizer é que lá, por exemplo, eles usam uma fitinha meio adesiva. E não já suja parei. com o tempo? Então, não suja. Não, fiquei com essa dúvida. Não suja. Não suja. Enche de cola o manequim? Eu sou tão chata com essas coisas de Não, sujar. eu vou até depois ver qual é essa fitinha, porque ela não cola como, não é uma coisa, não é aquela cola, sabe, tipo de adesivo. Ela cola, mas ela é uma coisa muito sutil. Ela não, eu não sei, sabe o que lembra até? Sabe aqueles pacotes de biscoito quando você abre? Sei. Aí não tem aquela fitinha vermelha? Aham. Me lembra aquilo. Eu vou depois dar uma olhada no que é. Posso até estar passando aí se o pessoal tiver dúvida em relação a essa fita. Porque eu achei bem bacana. Eles conseguem fazer em cima das marcações, dependendo do que eles querem fazer. Eu reparei que eles usam essa fitinha. Mas de qualquer forma, se preferir também alfinetar, porque fita de cetim também serve. Não vai sujar, já é mais certo. Isso, aí a gente fitilhou o manequim, ele fica lá, é padrão aquela fita, né? A gente nem tira do lugar. Aí depois disso a gente escolhe a roupa que vai fazer. Vamos supor que seja, sei lá, um vestido. A gente escolheu que vai fazer a modelagem do vestido. Se for um vestido, por exemplo, de cintura marcada e vai ter uma costura na cintura e ele vai até o joelho, a gente faz a modelagem da cintura para cima e depois da cintura para baixo, para juntar as partes, né? Assim? Isso. Aí depois com um retângulo de tecido, ainda, né, sobre a mesa, você marca com lápis a linha do fio no centro e na frente. No centro-frente. Aí tá. Aí a gente pega esse retângulo com essa medida certinha e já com as marcações de fio e cintura, qualquer marcação que você queira colocar na horizontal de referência, aí a gente pega o retângulo e a gente leva para cima do manequim, juntando o fio que a gente riscou no tecido com a fitinha do centro-frente do manequim. Para isso que serve a fitinha, né? Porque depois a gente vai colocar o tecido por cima e servir de referência. Aí, depois que esse retângulo já tá ali ocupando o corpinho do manequim, é que a gente começa a fazer os detalhes. Por exemplo, se for um vestido ajustado, a gente aperta pence na cintura. A gente já cria pence ali em cima mesmo. Se for um tecido com recorte, a gente pode já cortar. Se for um decote em V, a gente pega um lápis e a gente vai riscar por cima daquele retângulo o decote do jeito que a gente quer, fazendo a curvinha certinha. Eu acho que essa é a vantagem, sabe? Porque a gente erra tanto em decote, principalmente em vestido de festa, porque depois a gente veste, o decote abre. É uma desgraça! Isso, é verdade. É verdade. É muito importante você acompanhar esses processos, até para você, mais uma vez, não se frustrar, né? Quando você, imagina, já montei toda a peça e depois eu vi que fiz uma besteira. Então, é melhor você acompanhar tudo passo a passo e você vai vendo exatamente o que você quer, né? Tendo bem em mente todas as coisas que podem dar errado também. É isso aí, porque é isso que adianta o processo. Você já se adianta o erro e desenha de novo se o decote não tiver ficado bom. Aí vamos supor que você já fez tudo. Desenhou o decote, marcou a pence. É tudo rabiscado, gente. Por cima do tecido que a gente encostou no manequim. Não suja o manequim, não acontece nada. Aí você rabiscou ali por cima, desalfineta tudo, pega aquele retângulo, tira do manequim, leva ele pra cima da mesa. É isso aí. E abre.
Ele. Aí quando abre, tcharam, tá lá o molde. O decote, a curvinha que você fez. Tá tudo ali, tudo certinho. Aí o que a gente faz? Faz réguas de modelagem, você pode melhorar algumas coisas. Porque às vezes as curvinhas ficam mal feitas, né? Que a gente vai rabiscando. Até porque o processo de criação com a mulagem é tão livre que a gente rabisca mesmo. Parece esses pintor louco assim que sai rabiscando. Ele é bem como se fosse um rascunho, né? Você Isso. tem a total liberdade de você fazer, refazer, porque ele tem como objetivo que você alcance realmente o caimento perfeito. Aí depois que esses rabiscos vão para a mesa, a gente usa a régua de modelagem, ou seja, aquelas réguas da modelagem plana, tão conhecida, régua de curva francesa, régua de alfaiate, de ganchos, tudo isso a gente usa. A gente refaz ali, né? Sim, Uma não funciona sem a outra ali. Aí refizemos o desenho, a gente pode cortar os moldes, caso seja um recorte, corta o tecido, aquela sua modelagem tá pronta. Aí o que eu gosto de fazer? Eu passo para um papel para poder guardar, né? Porque eu não gosto de guardar no tecido. Claro. Eu passo pro papel. Se eu quiser colocar margem de costura, já coloco 1 centímetro, 1,5 centímetros, dependendo do tipo de montagem que eu for fazer. Às vezes eu nem coloco margem de costura, mas eu escrevo, né, no molde. Não tem margem de costura. É bom você sempre se lembrar, né? Porque depois você vai pegar, depois de alguns anos, aquilo ali. Uhum. É bom você lembrar se tem ou se não tem. Né? Às vezes é até bom você colocar as coisas que você... Exemplo, isso aqui foi mais difícil de fazer. Então, assim, atenção para o decote, tal. Eu acho interessante também. Você deixar um histórico, né? Isso. Porque a gente esquece, assim, né? Ainda mais quem vai fazer isso muito, né? Assim, todo dia tá ali fazendo uma peça, outra peça. É bacana depois também você rever o que você fez e ter uma noção de, nossa, eu errava nisso também. Às vezes você já até passou dessa fase, né? Sei lá. Sim, dá até pra sentir orgulho do que aprendeu, né? Do quanto evoluiu. É verdade. É verdade. Faz o diário da modelagem. E você também, e se não for isso, você vai prestar mais atenção naquele erro, né? Você vai falar, opa, então aqui já é uma coisa que eu preciso me atentar. Esse modelito aqui vai me dar um trabalhinho aqui nas costas. Então, assim, é bacana. Mas com a modelagem, com a mulagem, é tão difícil errar. É muito difícil, Ana. É muito difícil, porque a gente tá vendo tudo, né? Eu tiro que as pessoas... Eu sempre tiro de mim pra cima, sabe? Não, vai que é uma Ana da vida. É melhor sempre a gente lembrar do que a gente esqueceu, do que a gente podia errar. Tá certo, é verdade. Sempre bom. Deixa tudo anotado. É bom também, complementa, né? Facilita. Tudo que você puder fazer pra facilitar, eu acho que é válido. E é isso, gente. O molde fica pronto desse jeito. Você bota as fitinhas, pega os retângulos, taca por cima, rabiscou, passou o molde pro papel, seus rabiscos consertados com as réguas de modelagem, passou pro papel, tá pronto. Mas tem que fazer ajuste? Não. Tem que fazer prova? Não. Tá pronto. Cara, isso é tão maravilhoso. Exato, é muito gostoso, né? E você vê que você tem uma satisfação muito maior no final. Eu acho que até pra a pessoa, né, que tá ali no dia a dia trabalhando, eu acho que ela vê uma graça a mais, sabe? De poder colocar aquilo em 3D, assim, entende? Tipo, poder colocar aquilo é real, é como se você estivesse fazendo no corpo da cliente. Né, ou no seu corpo. Eu acho que isso que é o mágico. A coisa toma forma. Eu acho que é muito bacana você saber as duas técnicas, certo? Sim, porque elas se complementam, né? A modelagem plana e a modelagem 3D, tridimensional. Isso, as duas vão se complementar, mas assim, é muito bacana quando você começa a montar pedaço por pedaço, parte por parte, começa um drapeado, então você vai vendo aquilo tomar forma, né? E ali você pode parar, repensar, né? Imaginar se aquilo realmente tem a ver com aquela pessoa que vai usar. E bota detalhe. Né? Por isso que é importante, né, ter um manequim realmente de boa qualidade, que tenha né, a penetração completa dos alfinetes, né? Porque você começa a fazer esse processo, não é para ser um processo
rápido e apressado. É algo que você tem que curtir, você tem que... Né? Verdade, a gente fica ali se deleitando na criação. O que muitas vezes não acontece no papel, né? Porque o papel é mais frio. 30 centímetros para um lado, 10 para o outro. Não conversasse com você, né? Isso mesmo. E a costureira é bem doida, a tal ponto de conversar mesmo com a manequim. Então, mas você sabe... A gente fala sozinha. Na verdade, com ela, né? Com ela, sempre são meninas, né? Sim, sempre são meninas. Mas você sabe, Fê, que o engraçado é que, inclusive, uma vez o pessoal de vendas me ligou e falou assim: Ana, você criou um código promocional chamado... ai, meu Deus, como é que era? Fernanda... Ai, meu Deus, esqueci como é que era o nome do manequim que a cliente tinha colocado. Fernanda Carla. Você criou um código promocional, mas brincando, né? Falaram brincando pra mim. Eu falei assim, não, gente, eu não criei nada, não. E aí falaram assim, olha, o que tem de gente aqui ligando, querendo, que também viu a Fernanda Carla nas mídias sociais e tudo mais. Eu fiquei, gente, o que foi isso? Era o nome da manequim. Era o nome da manequim. Ai, não acredito! E uma cliente nossa... Ela ficou, olha, gente, a Fernanda Carla tá trabalhando aqui com o máximo de entusiasmo. Ela tá aqui, tá mandando ver hoje a Fernanda Carla. E aí, o que ligou de gente falando assim, eu também quero um manequim, eu vou colocar um nome, o nome da minha vai ser tal nome, não sei o que. Realmente, é como se ele tivesse uma personalidade. Sim, sabe? Fernanda Carla. Aqui em casa, e eu tomava até susto com ele. É como se fosse uma pessoa. Às vezes eu olhava e falava assim, ai meu, sabe, tipo um vulto. Era ele. Meu Deus do céu. Ai, eu tô rindo demais. Tava um susto com o manequim. É que as bichas são grandes, né? Então, é tamanho real. Tem que ser um tamanho real, né? Sim, então, só não tem cabeça. Eu olhava ele assim rapidamente, sabe? E eu sempre tinha que... no começo, né? Eu tinha sempre que lembrar assim, não, gente, é um manequim, Ana. É um manequim que tá ali. Porque de noite é como se fosse uma pessoa mesmo, sabe? Sim, é. Então eu acho que é isso também que torna a coisa mais agradável. Vai, fala sério, quem é que não fala sozinho? Eu falo tanto que me perguntam se eu sou doida na rua. Porque eu falo sozinha na rua. Então, como que as pessoas não vão estar ali falando e conversando com seus manequins? Nada mais do que normal, né? Sim, normal, super normal. Lá na Manequins Moulage, a gente até tem uma coisa muito bacana, que a gente reforma o seu manequim. Porque a gente sabe que é um produto caro, né? Assim, verdade. É um valor, né, mais alto, mas é uma coisa que vai durar muito tempo, né? Sim, é. E vale realmente muito a pena diante de tudo que você vai criar nele também. Então, a gente tem essa coisa de refazer ele. Exemplo, eu tenho um manequim, mas eu tenho ele há tanto tempo, queria reformar, porque o tecido, sei lá, né, com o tempo pode desgastar, ou enfim. E pega uma poeirinha, até o próprio suor da mão. Por mais que a gente passe aquele spray, né? Tem um spray impermeabilizante. Agora a gente tá também, acabamos de subir pro site uma capa. Uma capa para proteger o manequim e proteger a peça que tiver no manequim. Você acredita que eu pensei nisso? Por que não inventaram uma capa? Assim que o manequim chegou, eu falei, gente, eu gosto dele de fora, né? Porque ele fica bonito, é aquela peça de decoração. Mas o tecido é muito clarinho. Aí eu fiquei pensando na poeira e tal. Sim, realmente, uma capa é muito bom. Agora, né? Eu vi também no Instagram. Então, o preto, e eu particularmente, eu acho ele mais charmoso ainda. Não sei, é muito complicado falar, né? Porque o cru com as marcações em preto também, ele é super clássico. É, tudo bonito. Mas o pretinho também com as marcações em branco ficou, assim, bem classudo, sabe? É muito lindo ficou bem mesmo. charmoso. E aí, pelo menos em relação a isso da mão, se for uma pessoa que, né, transpira bastante na mão, de repente para ela seja melhor um manequim preto. Mas a gente fez agora isso, colocamos a capa e já é uma forma da pessoa também proteger, né, a peça que está fazendo, porque ninguém faz uma peça em um dia. Então, faz sim.
Faz sim. Eu, inclusive, tenho essa experiência pra contar. Nossa, é sério. A primeira vez que eu trabalhei com manequim, eu não tinha noção de mulagem nenhuma. Só fazia modelagem plana. Aí eu assisti um vídeo, um tutorial, um curso de como montar ali a sua primeira base, de como fazer o retângulo pro seu processo e tal. Aí eu fiz a base seguindo o passo a passo da pessoa, entendi o jeitinho de fazer, falei, beleza, agora eu vou fazer uma roupa, interpretação, que eu sou abusada. Fiz a base, mas agora eu quero fazer a interpretação. Você acredita que num dia só, nem eu acreditei. Eu fiz uma blusinha rosa, tipo com um peplumzinho assim na cintura, de cava americana e uma golinha no pescoço mais apertadinha. No mesmo dia eu fiz a modelagem, tomei um susto que ela já estava pronta, porque a gente tira do manequim, não precisa ajustar nada, testar nada, tá pronta. Como você se desvestisse, né? Vestiu, desvestiu. Foi. Viu só? Então, gente, retiro o que eu falei, tem como fazer isso. Eu só sei que no final do dia, tudo bem que eu trabalhei horas o dia inteiro, de manhã até o início ali da noite. Mas no final do dia tava a modelagem pronta e a costura. Eu terminei a peça. Não foi a modelagem, eu terminei a peça. Era uma blusinha simples, sabe? Mas estava pronta. Aí eu falei, não é possível, foi sorte de principiante. Aí no dia seguinte fiz o vestido. Do mesmo jeito, de manhã até o início da noite, o vestido pronto, com zíper, com forro. Nem eu acreditei, Né, Fê? Parece que vira um vício, né? Você fez uma vez, no dia seguinte você quer fazer outra coisa. Eu fui essa pessoa aí. Não, é uma delícia, é verdade. Então dá pra fazer em um dia. Assim, quando a gente fala de alta costura, né? Normalmente, né? Enfim, é o bordado. Aí não dá não. Aí você bota no mínimo uma semana. Exato, demora um pouquinho mais. Pouca coisa. E é bacana também você ter, né, a capa pra proteger tanto o manequim, quando não tiver em uso, quanto a peça que você esteja fazendo, enfim. E a gente que é costureiro, a gente gosta dessas coisas assim, de você comprar um item que é do coração, porque o manequim é esse xodó da gente, e ter ali os acessórios, a capinha, os braços do manequim, essas coisas todas a gente curte, porque costureira é assim, é toda cuidadosa. Eu, pelo menos, me derreto todinha quando olho pro meu manequim. E eles têm um charme mesmo, aquilo que a gente falou. E outra, né, a costura, ela é um mundo de 1000 possibilidades, né? Por isso que, assim, perguntam muito pra gente, qual é o melhor manequim pra comprar? Olha, dependendo do que você for fazer. Se você compra um perna inteira, ele te possibilita desde fazer vestidos a fazer calças, né? Eu tenho umas dúvidas sobre isso, quero te perguntar. Tá, vamos lá. Como que a gente escolhe um tamanho? Como que a gente faz a compra? Pelo tamanho, tentando acertar no máximo de possibilidades existentes. Vou tentar me explicar, aguenta aí. Eu vou conseguir. Eu entendi. Qual o tamanho que a gente compra que vai servir para mim, para uma cliente, para o máximo de pessoas, no maior número de pessoas possível? Então, tem gente que prefere comprar o 40, porque acaba sendo um número um pouco, né, maior e ao mesmo tempo padrão. Sim, só que a maioria das pessoas veste 40, né? Pois é, só que muita gente também prefere comprar um 38. Porque até as peças pilotos, quando são feitas, né, nas empresas, enfim, em algumas marcas, eles começam pelo 38. Acho que, de repente, para começar daí para cima, né, não ter que diminuir a peça. Só aumentar. É mais fácil aumentar, até colocando enxerto, né, no manequim. Exato. Então, quer ver uma dúvida? Vamos supor, a pessoa tá tirando pelo corpo dela, ela quer o manequim pra ela. Aí ela tem um quadril tamanho, sei lá, 105. Né? É quase a loura do Tchan, essa pessoa. Tá. Só que a cintura dela é super fina. Sei lá, 66 de cintura. Aí, qual que ela compra? O manequim pro tamanho do quadril ou o manequim pro tamanho da cintura que ela tem?
qual é melhor para ela depois adaptar. Por que ela vai ter que adaptar, a gente sabe. Afinal de contas, é um corpo violão, a menos que ela compre um manequim sob medida, né? E era isso que eu ia falar para você, né? Tem essa possibilidade. Mas eu fico pensando, se a pessoa compra um manequim sob medida e engorda ou emagrece, como é que faz? Pois é, ela pode estar fazendo isso, de estar colocando, como você disse, enxertos, né? No manequim e tá medindo para tá vendo. Nós fazemos o sob medida também, mas aí vai variar do que é a preferência dela, né? Se vai ser ela, porque o que acontece seria meio complicado. De qualquer forma, ela vai ter que mexer em alguma coisa. Sim, aí em qual que mexe, né? É mais fácil aumentar a cintura do que diminuir o quadril, né? Porque não dá para cortar o manequim. Exato. Né? Então a gente escolhe pelo quadril, pela medida mais larga. Era essa a minha pergunta, né? Porque senão ela não vai conseguir depois, vai ficar muito complicado, vai tornar até o processo desagradável. Né? O que não é, gente, o processo de fazer a modelagem no manequim é super agradável. A gente se diverte. E vai, né, Fê? Sim, porque você põe o tecido ali e a gente já vê a peça pronta, a gente olha assim, dá pra botar um bolso aqui, dá pra botar um franzido aqui. É totalmente diferente da criação com papel. Eu acho que se fosse assim, Fernanda, elenque a principal qualidade, o principal motivo para se ter um manequim. É esse, a criação é muito leve. Quando eu faço a modelagem plana, por mais que eu tenha bastante experiência e conheça o meu corpo, ainda assim eu vou ter que fazer ajuste. Se o modelo que eu estiver fazendo, por exemplo, tiver um decote nas costas, eu vou me matar uns 3 dias para acertar aquele decote, sem que fique desbeiçado, sem que o decote fique abrindo, porque eu sou uma modelista muito chata. Eu quero que fique perfeito. Né? Isso. E eu, para completar, eu ainda tenho um ombro caído. Sabe, a minha coluna de costureira, né? Não é muito certa. Então, para eu poder fazer essa diferença, o meu lado direito é sempre diferente do lado esquerdo. E num modelo complexo como, né, com as costas abertas, isso fica muito evidente. Eu perco realmente muito tempo, a tal ponto de eu querer pegar toda aquela modelagem que eu fiz, que é um tanto de papel picado que fica em volta, e jogar pela janela. Isso mesmo. Cara, eu não aguento mais ver. Só que no manequim isso não acontece. Eu fico lá toda linda e bela, só alfinetando. Vai ficar lindo. Aí, tiro do manequim, ponho no corpo, deu. Como é que pode isso? Não, e outra também, né? Voltamos para aquilo do processo ser mais leve. Até se você vê que você errou, sem estresse, é só desalfinetar, refazer ali rapidinho, você consegue, verdade. Sabe, com pequenas coisas. Aliás, uma das coisas que você falou no começo é que só se chega no moulage depois de uma certa experiência, não é? Você primeiro aprende o corte, enfim, né? Você aprende a primeira técnica e depois você vai para o moulage. Só que uma coisa muito interessante, inclusive, para quem está aprendendo, é já tentar o moulage. Sabe? Porque ele te possibilita realmente de você imaginar, criar, ousar, tentar. Você acha que quando a pessoa chega crua na moulagem, você acha que quando a pessoa chega crua, sem bagagem, é melhor pra ela, pra cabeça? Crua não, mas eu digo assim, ela vai tentando, sabe? É como se fosse uma brincadeira, é como se fosse a coisa mais agradável. Eu acho que muitas vezes, inclusive, algumas pessoas podem parar no meio do caminho, como você disse. Eu ia errar, e muitas vezes eu fico com uma raiva, sei lá, sabe, aquele estresse. E sim, e muitas vezes a pessoa meio que fala, que droga, isso não é pra mim, sabe? Não é tão gostoso quanto eu achava, quando eu via a moça da novela fazendo, quando eu via a mulher da série fazendo. Mas assim, às vezes quando você tem um manequim ali na sua frente, sabe? Você vai dando forma para aquilo que você tá imaginando, você consegue também, tipo, ter uma outra visão da coisa, sabe? Eu acho mais prazeroso. Então, a gente estimula muito, assim, os estudantes. A gente não coloca muito por nível, sabe? Claro que a pessoa tem que ter algum conhecimento, porque senão também ela vai chegar ali, vai ficar olhando pro manequim e não vai
Não vai ter uma conversa entre os dois. Mas é aquilo, tem método, né? Todo método que a gente aprende e aplica, ele já vem otimizado. Então não pega o seu manequim e sai tacando tecido por cima, embora você possa fazer isso de forma intuitiva. Mas dá uma olhada no livro, tem livro de mulagem. Você aprende com livro, não é difícil não. Você vai aprendendo e você vai colocando aquilo ali na prática mesmo, sabe? E vai vendo, eu acho que isso que é mais legal, você vai vendo a coisa acontecer. Você vai ver o resultado, ele tá ali, ele tá palpável, ele tá na sua frente, sabe? Sim, não é uma coisa que você só vai ver depois que a peça estiver montada, você já está vendo, né? Eu acho que isso é o mais bacana, assim. Sabe, né? uma coisa também do manequim que eu adoro? O toque. O toque, a gente põe a mão no tecido o tempo inteiro e a gente pinça o tecido para ajustar a peça na cintura, e isso dá pra gente uma noção muito grande de caimento de tecido. A gente faz a saia no manequim, tudo isso já tá ali olhando. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam: ai, Fernanda, como é que eu faço tal peça que tem uma saia mais estruturada? Que tecido que eu uso? E isso é falta de conhecimento sobre a queda do tecido. Alguns tecidos são mais esvoaçantes, outros são mais pesam, outros são mais leves, exatamente. E no mulagem a gente já vê isso acontecer. É claro que a gente faz o molde usando o algodão cru, um tricoline, um tecido de outra textura. Mas esse toque, a liberdade de você poder fazer um franzido e você ver como funciona, isso abre tanto a cabeça da gente, sabe? Realmente, ele facilita, assim, o entendimento, né, daquela montagem, daquelas partes e as suas funções também, né? Tipo, isso daqui tá trabalhando bem com isso daqui tá funcionando bem, opa, isso aqui eu preciso mudar, né? Ela permite uma peça mais bem projetada no final, né? Então você consegue um caimento perfeito usando a mulagem, né? Por isso que a alta costura, além também da coisa da individualidade, né? De você conseguir fazer um modelo só seu, né? Assim, nossa, isso não tem preço. Não tem. Então, assim, é algo único e você consegue realmente um caimento perfeito no final das contas, claro, tendo paciência, sabendo trabalhar. Por isso que é importante a pessoa ter, sim, o conhecimento, saber que tecidos usar. Se a pessoa chegar sem saber nada, ela também provavelmente vai se frustrar ou não ter o resultado que ela almejou quando ela iniciou ali. Mas que, no geral, ele favorece a percepção de todas as formas estruturais enquanto você está construindo aquilo ali, com certeza, e vai te dar um resultado melhor. Isso aí. E eu acho que a gente ganha também com o processo de fazer a mulagem em todo o ramo da moda. Porque às vezes a gente pensa assim, um manequim desse é para alta costura, moda festa. Eu, no meu ateliê, não é de moda festa, eu faço, sei lá, modinha, de malha, eu faço lingerie. Dá para fazer tudo isso no manequim, gente. A gente tem como fazer mulagem para lingerie, mulagem para moda praia, mulagem para roupa de malha, mulagem para peça apertadinha, para tudo. Para tudo. E ele vai em todas as áreas, seja qual for, se é lingerie, que nem você falou, se for malha, se quer fazer moda praia, exatamente. Qualquer um deles você vai sentir assim, a mesma sensação de consigo visualizar, consigo ver o que funciona e a rapidez, né? Porque uma hora também que você pega a manha... É muito rápido. Verdade. Eu acho que seria legal também que a gente falasse um pouco das questões históricas aí do manequim de mulagem, como que ele surgiu e como que ele chegou até nós, porque antes dele as pessoas faziam, a modelagem era feita com aqueles moldes de modelagem plana que inclusive eram preciosidades, passava-se de pai para filho. Sim, né? Isso lá em 1800 e não sei nem quando. Muito tempo atrás, né? Sim, a mulagem, ela praticamente surgiu, né, com a Maybelline Vionnet. Ela revolucionou a moda na época dela, lá pelos 1920, no início da década de 1930, tá? Ela modelava suas criações
no corpo das pessoas. Então, assim, ela não tinha ainda o manequim de mulagem, mas ela já estava fazendo a técnica 3D ali, né? Uhum. Então ela tinha leveza, ela tinha toda uma leveza visual, assim, o uso do corte do tecido, no sentido do viés, né? E muito drapeado, né? Isso. As modelagens dela são muito ela tinha uma drapeadas. preferência muito por tecidos fluidos, assim, esse era o forte do trabalho dela. As peças dela sempre valorizavam o corpo da mulher, né? Como você vai, assim, aquilo que eu falei, caimento perfeito no final. Então, assim, caimento perfeito, valorização do corpo. Acho que é isso que a gente tá falando, né? E foi ela meio que inventou o viés, não foi essa pessoa? Sim, o uso do viés, o corte no sentido atravessado, ninguém fazia. Exatamente. Então todas as peças eram no fio, que tem uma queda mais dura para baixo. E ela aproveitou o viés. Você vê que cabeçuda, né? Não. Inventou uma coisa. Obrigada a ela, né? Porque ela solucionou tudo. Pois assim, ela sempre tem alguém, né, que vai lá e faz diferença, né? Que vê o que ninguém viu, é verdade. Exatamente. Então, ela tinha muito como inspiração, né, como referência, aquela indumentária greco-romana, sabe? Ela distribuía o volume, a proporção do tecido, modelando sempre ali na anatomia do corpo, dava um caimento lindo, assim. E ela usava muito musseline, a seda também. Então, assim, a história, pelo menos até onde eu sei, foi ela que começou, que mostrou essa nova forma, né, de ver, ou fazer uma roupa, né, ou usou, né, querendo colocar, porque não tinha manequim naquela época, então ela fazia no corpo da pessoa. E isso é uma limitação, porque, olha, isso pode ser feito até hoje. Tem como a gente receber uma cliente no nosso ateliê e falar assim, eu vou fazer no seu corpo. Vai ser mulagem, né, feita diretamente no corpo da cliente. Tem essa vantagem aí de você não precisar colocar enxerto nenhum, porque o corpo da cliente já está com as medidas certas dela, independente da cintura ser fina, o quadril ser mais largo. O corpinho dela é único, né, e a gente faz isso. Só que o que acontece? Se você precisar ajustar alguma coisa, verificar um zíper, uma medida, e a cliente voltou para casa dela, o que você faz? Não faz, né? Que a cliente não tá ali. Né? Com o manequim você fica com a medida ali e você vai fazendo, né? O manequim tá ali para te auxiliar até quando a cliente já foi embora. Ela também, na verdade, ela não tinha o manequim em tamanho real, né? Então ela fazia no corpo das pessoas. Mas ela tinha aqueles mini manequins, sabe? Tamanho de boneca. Eu preciso de um desse, porque é tão fofinho. Fofo, né? Então, a gente tá pensando em fazer lá também na manequim de molagem, criar algumas coisas, mas a gente queria mais, sei lá, que fosse tipo um brinde, sabe? Não necessariamente. Porque é um manequim de estudo, né? Pra quem tá começando, porque pra não gastar aquele tanto de tecido. Ainda mais se for uma peça com esse diferencial de passarela, nossa, o que vai de tecido, uma Dior da vida, o New Look daquele, gasta muito tecido. Então, como é que faz? Você não pode ficar errando, senão você vai à falência antes de você começar a fazer qualquer coisa. Pois é, e o manequim pequenininho ajuda nisso. Ela usava e depois ela passava pro tamanho natural, quando ela usava esse manequim pequenininho também. Depois ela fazia os ajustes também, voltava pro corpo da cliente, enfim, e fazia. Você falou uma coisa e me lembrou de uma dica que eu quero dar pra galera, mas é uma dica assim de coração, de pessoa que quebrou a cara e depois percebeu, podia ter sido melhor. É o seguinte, o manequim que eu tenho aqui, ele é daquele clássico de saia. A coisa mais linda, E a gente usa muito para saia, para vestido, e ele favorece muito esse tipo de utilização. Porque como a frente dele e as costas ali depois do bumbum são planas, a gente consegue dar um caimento perfeito para as coxas, bem naquela região. Entretanto, não dá para fazer calça, né? Isso foi o que eu te falei da calça... com a perninha comprida. Com a perna inteira, E eu quero dizer para vocês de todo o meu coração, compre um com a perna inteira. Eu sei que esse da saia é muito lindo, mas o com a perna inteira
Olha, considerando que a modelagem é desse jeito que eu falei, que a gente senta, pra fazer uma modelagem e ela fica pronta num dia, vale muito a pena ter um manequim que vai te dar todas as possibilidades, porque ele tem perninha, tem bracinho, né? Então, assim, escolham o manequim de perna comprida. Eu tô aqui querendo influenciar vocês, mas o que eu posso fazer? Eu tô influenciando mesmo. Vocês levem a... Não, né? Você tá dando a sua, né, tipo, a sua experiência. Você tá falando, eu passei por isso e hoje em dia eu faria assim. Vocês podem comprar o que vocês quiserem, mas o que eu tô aqui influenciando ou tentando, tô. O manequim de perninha é muito melhor. Ele te dá, né, outras possibilidades também. Ele então, vai além, ele é 100%. Não seja tão lindão quanto aquele clássico, meia saia e tal. Pois é. Né, realmente, mas assim... Ou então faz o seguinte, compra o meia saia e compra também o Pode ser. Mas o da perna inteira, ele é... não sei explicar, porque o da saia é um clássico, ele é lindo. Tem o pezinho de madeira, esse que eu tenho aqui, coisa mais maravilhosa. Ô, querida, eu tô falando contigo, eu tô olhando pra ela aqui, babando. Ela eu tô tem gravando... nome? Não tem, você não chegou a esse ponto. Não, eu pensei no nome, mas você acredita que eu não sou muito... Não sei, não sou muito boa em dar nome. No dia a dia, eu chamo, eu dou uns nomes meio ridículos pras coisas, uns apelidos. Porque esse no nome, depois ela merece um nome clássico, né? Eu quero saber qual é o nome dela. Pode deixar, ela merece um nome clássico, mas ela eu ainda merece não consegui. Algo bem bonito aí. Poxa, te ajuda tanto. Verdade. E é linda de doer. Sabe o que é? Eu tenho uma gatinha, né? O nome dela é Salu, que é um nome bonito. Salu, com T mudo. Eu chamo ela de tudo, menos desse nome lindo que ela tem. Eu taco o apelido na bicha. Aí eu faço isso com a manequim também. Eu chamo ela de vários nomes. De tudo. Boneca, bonecucha, bonecuda, qualquer coisa. Menos um nome decente, Essa sou eu. É bom que ela pode ser cada dia alguma coisa diferente também, né? Depende do seu humor. Pois é. É claro que tem essas questões de você, um manequim não serve para todas as minhas clientes. Poxa, mas eu vou ter que ter um manequim de cada tamanho. Olha, se você for uma costureira rica, meu amor, tenha. Vale a pena, né? Se a pessoa trabalhar com muita peça ajustada, eu não vou dizer roupa frouxinha, sabe? Porque quanto mais larguinha for a roupa, menos exigente é a técnica para aquela modelagem. Sim, porque o erro se perde ali, a roupa é frouxa. Mas se for uma peça ajustada, tipo vestido tubinho, é o sonho de consumo de muita costureira iniciante. Meu sonho é fazer aquele vestido tubinho preto, apenas. Decote canoa, sem lindo, mangas. Né? É lindo. Agora senta pra fazer. Porque quando a gente olha, a gente pensa, é simples, não tem nada. Não tem um botão, ele só tem um zíper nas costas, uma fenda. Uma caidinha, uma saia lápis, um decote canoa. Mas o ajuste dele, perfeito, sem dar papo, sem dar problema na cava, sem ficar com aquele tecido enrugado em algum canto, sem ficar aquele papo na curvinha das costas, que brasileira tem um bumbum arrebitadinho. Pra fazer aquilo é difícil, rapaz. Sim, Fê, é verdade. As pessoas às vezes acham que é fácil. Mas quando você vai ver, é exatamente o que você falou, não tem botão, não tem um bolso, não tem nada, é todo reto, mas é justo. E a modelagem? Sim, né? Quanto mais justo, mais difícil. Aí se for, como eu tava falando, se você trabalha com modinha, com peças mais soltas no corpo, não vou dizer que você vai precisar de ter tantos manequins, que você precisa fazer tantos investimentos em relação a isso. Mas se você trabalha com moda festa, se os seus vestidos são sempre ajustados, se suas peças marcam o corpo, tem essa pegada, olha, com o tempo vai comprando um por um. E claro, né, se for um negócio para a pessoa, aquele negócio onde ela investe, né, recebe muitos clientes, com certeza vai facilitar o seu trabalho. Também não acho que a pessoa precisa ter do manequim mais magrinho até o último, não sei, depende da clientela dela, se for plus size, né, qual a faixa etária da galera que ela atende, da mulherada ali, mas facilita tanto o trabalho que o investimento se paga no longo prazo. Foi aquilo que eu falei, é uma coisa que vai durar muito tempo, tá?
é um manequim que realmente ele dura muito, muito tempo. A gente recebe, assim, até hoje, assim, feedback de pessoas que têm um manequim há 5 anos. Então... vai durar décadas. Exato. Então, assim, realmente... É porque a empresa ainda não tem décadas, mas acredito. Mas sim, eles duram Mas mesmo, os sabe? manequins farão décadas, né? Não, eles vão fazer muitos e muitos e muitos aniversários. Muitas Fernandas Carlas e muitos outros manequins, com certeza. Porque, e é isso que você falou, não precisa comprar todos os tamanhos, mas se é algo que você... Nossa, eu tenho clientes plus size, não quero deixar essa cliente na mão, eu vejo que me facilita ter um 50, sei lá, um 48 de repente. Ok, acho que vale super a pena você investir sim, né? Mas no mais também, a pessoa pode estar fazendo ajustes, né? Vai lá, faz uma prova, faz os ajustes também, porque é aquilo que você falou no começo, o manequim, ele muitas vezes não vai ser exatamente o corpo da pessoa, né? Não tem como você cobrar da pessoa que ela seja um 38 igual ao manequim, né? Às vezes Sim. algum ajuste, alguma coisa você vai ter que fazer, mas no geral, assim, eu acho que dependendo de, eu não sei quanto qual a gama, né, de clientela, assim. Mas às vezes um 38, um 40 já te soluciona muita coisa, sabe? Já te dá um leque bem grande de possibilidades aí, para você não ficar tão perdido em relação a preciso fazer ajuste, preciso, sabe? E tem técnica para isso também. Um curso de mulagem ou um livro que compra já vem com as instruções de como você colocar uns enxertos ali. O meu manequim, por exemplo, tem um enxerto no busto, porque ele é 38, o quadril me serve bem, o busto tá faltando, aí eu fui e coloquei um bojo desses de sutiã, alfinetei, isso, e dá super certo. Foi com esse manequim que eu fiz a roupa num dia só. Modelagem e costura. Ai, meu Deus, nem eu acreditei. Eu tô pra fazer um vídeo no canal sobre isso também. Sobre o quanto ele facilita a vida e o quanto eu tomei um susto com isso. Porque eu faço modelagem plana há muito tempo. E eu sei o quanto era custoso. Né? Se eu parar pra fazer, é sempre custoso pra mim ficar fazendo o ajuste dessas peças mais apertadinhas. E com o manequim, ai, que alegria que foi. Tudo, né? Foi. Olha, o meu esposo chegou do trabalho, eu falei, Fernando! O nome dele é Fernando também. A gente combina nisso. Fernando e Fernando. Pois é. Aí eu falei, Fernando, você não vai acreditar. Eu fiz a modelagem hoje, eu fiz o corte hoje, fiz a costura hoje. E ele, isso é bom? Eu falei, o quê? Você não sabe quanto tempo eu levo pra fazer uma peça ajustada? Nem eu acreditei. Foi tão maravilhoso. E é isso aí, essa satisfação final que eu acho que é o mais... Ele não é charmoso à toa só porque é bonitinho, não, gente. Não é um corpinho bonito apenas, viu? Ele vai facilitar muito a sua vida. Uma coisa legal, né, Ana, é que agora a Manequins, ela também tá com a novidade aí do manequim com algodão orgânico. É isso? Sustentável? Conta essa novidade pra gente. É isso aí. A gente vai estar lançando junto com a Máximos, inclusive. A Máximos sempre antenadinha, né? Com certeza. Assim, a gente foi uma grande parceria aí. Eu acho que tem tudo para dar certo, porque são duas empresas assim que visam olhar para frente mesmo, assim. É muito bacana o que vocês estão fazendo. Imagina, gente, o podcast da costureira, quem é que ia, né? Tipo, pensar nisso, pois vocês foram lá e pensaram. Agora a gente está com essa ideia Ideia não, né? A gente já está fazendo o manequim com algodão orgânico. Na verdade, ele, diferenciais, assim, ele vai ser um manequim ele é mais claro, o tecido é mais claro, a base também é branca, então torna um manequim assim, muito mais clean, né? Porque o nosso tecido, ele é tipo um off-white, assim, ele é meio, né, aquele cru, né? Sim. E esse algodão, ele, como é um algodão diferente, ele acaba sendo mais claro, ele é bem branco, assim, ele vai ser uma coisa bem, bem bonita, assim, talvez as pessoas até prefiram ele. Que lindo. Mas o nosso foco com isso, já de levantar essa coisa do algodão orgânico, é que a gente pretende em poucos anos, assim,
tornando a coisa, todo o processo mais sustentável, né? Então, quando você trabalha com um algodão desse, você visa a construção da cadeia produtiva, né, dessas matérias-primas. Então, ela é toda baseada numa agricultura familiar, né? Ela é Você vai lá na fonte, né? De onde o algodão sai. Exatamente, porque a gente tem que ter essa consciência, né? Hoje em dia. Então, assim, a Manequins, ela tá sempre tentando olhar, né, além de só fazer um manequim para a costura. Então, por exemplo, teve o dia do Pride, né? O Orgulho Gay. Nós também fizemos uma edição especial do Orgulho Gay. A coisa mais levantar as nossas bandeiras, né? Mostrar para onde nós estamos olhando, mostrar o que nós valorizamos, né? Então, nós valorizamos a sustentabilidade. Então, assim, esse algodão, ele vem de diversas cooperativas e associações de agriculturas familiares no Brasil. Então, ele tem todo um porquê quase até social, né? Não é só a coisa da sustentabilidade na forma orgânica dela, mas na estrutura social também, né? Porque ele é um algodão muito mais consciente, assim. Ele não é feito naquela longa escala de algodão. Com todos os processos químicos e industriais, né? Quando o algodão é assim, ele tem a origem mais limpa. E ele é resistente? Olha a pergunta de consumidora que se importa com a durabilidade. Não, sim. Não, ele é resistente tanto quanto o outro. Você vai sentir que ele é um pouco mais... o toque dele é diferente, tá? Macio? Foi o que eu pensei. Ele é um pouco mais grosso, mas no uso você vai ver que é a mesma coisa. Entendi. Não é um algodão que vai se deteriorar, não tem nada disso. A gente ainda tem um pouco dessa mistificação assim em torno do se é orgânico, então vai se desfazer, né? Meio que um pouco disso, assim. Sim, um pouquinho disso. Mas assim, não é. E que não é nenhum crime, né? Porque na verdade é tudo muito novo, assim, a gente ainda não sabe, né, como funciona. Não é nenhum crime você ter essa visão. Mas na verdade não. Ele só é orgânico porque ele tem toda uma forma mais consciente na sua cadeia do começo ao fim, né? Ele respeita os ciclos da natureza, ele não usa aqueles milhões de sei lá, pesticida, coisa, sabe? Essas coisas agrotóxico, essas coisas. Então, ele realmente é uma coisa mais sustentável nesse sentido. Ele não tem nenhuma desvantagem em relação ao outro tecido, não. Inclusive, eu achei ele mais bonito, como eu falei, assim. Eu achei incrível, né? É incrível. Eu vou falar, parece que eu tô... Tá apaixonada, vai, fala. Eu tô sardinha aqui vendendo meu peixe. Mas é porque eu acho eles todos tão bonitos. Eu acho o preto lindo, eu acho o cru lindo, enfim. E aí, quando aparece um outro, eu falo, nossa, mas esse é o mais lindo. Eu sempre... Quando apareceu o preto, eu falei, nossa, esse é mais lindo ainda. E agora apareceu o orgânico, eu falei, nossa, esse é mais lindo ainda. Quando a gente subir ele no site, as pessoas vão conseguir ver. A gente vai estar lançando no dia 16 de setembro, que é Dia Internacional de Proteção à Camada de Ozônio. E aí a gente vai estar lançando... chique mesmo. Chique. E a gente vai estar lançando junto com a Maximus também. Então, vai ser uma... É uma aposta, né? A gente está colocando, é uma forma de mostrar para onde a gente quer ir, sabe? O que a gente puder melhorar, enfim, fazer de forma mais consciente, a gente está tentando fazer. E os produtos, eles são uma janela também da empresa, né? A gente consegue entender o posicionamento da empresa a partir desses detalhes do produto. É muito legal. Parabéns para a marca de vocês. Já tô doida para conhecer também. A gente vai ficar de olho aí. Porque a gente não pode falar só o produto, né? Por exemplo, quando a pessoa compra um manequim, ela não compra um manequim. Ela compra 1000 coisas ali. Ela tá comprando um sonho, ela tá comprando... Foi aquilo que a gente falou lá no começo, né? Aquela coisa do charme, daquilo que ela idealizou, que ela via nas séries, tal. Então, assim, você não pode só falar... Eu vendo manequim, sabe? Uma coisa, tal marca, compra comigo. Tipo, a Manequins Moulage, desde o começo, eu acho que isso é uma das coisas que mais me encantou em trabalhar na empresa. E me motiva em estar sempre buscando coisas novas enfim, e novos olhares e vendo o que a gente pode estar fazendo. Porque é uma empresa que focou sempre mais no aluno
que está aprendendo mulagem, nessa nova pessoa, nessa costureira que quer aprender mulagem, do que em quem já chegou lá, sabe? Então, assim, aquilo que eu te falei, estamos juntos do Senai, ouvindo sempre os feedbacks. Quando tem premiação, nós estamos lá também. Se a gente pudesse, a gente estava aí dando, né, ajudando em milhões de lugares, mas não é uma empresa de médio porte, então a gente tenta, dentro do que a gente pode fazer, né? A gente tenta ajudar sempre quem está ali, no começo dessa cadeia, sabe? Então a gente buscou isso também no nosso produto, olhando quem está no começo dessa cadeia, quem é que faz esse tecido que a gente usa. Opa, a gente pode melhorar isso, né? A gente pode pegar um algodão que está ajudando famílias de agricultores, né, que fazem a coisa de outra forma. E isso ainda é bom para o planeta. Então, assim, fomos nessa ideia e acho que tem tudo para dar certo. Assim, quando vocês verem o manequim, aposto que todo mundo vai gostar. Então, acho que esse nosso bate-papo foi muito rico, Ana. Muito cheio de informação, cheio de dicas. E com isso, a gente já pode, então, seguir para o nosso arremate do episódio. Vai sair desse podcast diferente, inspirada por todas as coisas lindas que você aprendeu hoje. Eu sinto muito te decepcionar, mas ninguém se torna tão melhor por saber de algo, e sim por fazer algo, por colocar em prática. A modelagem através dessa técnica da mulagem é um grande desafio mesmo, a gente sabe, mas também tem muitas oportunidades que valem todo o investimento que a gente tem que fazer em estudo, tempo e, claro, né, na compra do manequim, que a gente sabe que não é tão baratinho, mas é uma ferramenta que aumenta demais ali os nossos potenciais, faz a gente economizar tempo, ganhar dinheiro no longo prazo, e a gente faz tudo com muita precisão, e com certeza a mulagem é para todas nós. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa apenas para costureira chique, para ateliê de moda festa, é para todo mundo, e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui no final, porque quando o meu manequim chegou, eu já fazia costura há muito tempo e ainda assim eu foi besta com o quanto a modelagem foi fácil no manequim, e eu fiquei encantada com o trabalho, a criação e a leveza de fazer uma modelagem sem esforço, sem ficar desmanchando, sem ficar me estressando, e eu gostaria muito que vocês pudessem vivenciar isso também, viu? E Ana, eu quero te agradecer demais pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada pelas informações tão ricas que você passou, por todo esse cuidado e paixão que você apresentou pra gente. É uma pessoa apaixonada pelo que faz. Deu pra perceber. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, Fê. Eu também adorei nosso bate-papo. Acho que vai ser muito útil aí para quem ainda tinha, né, dúvida em relação à mulagem, de repente a técnica, ou de repente a qual manequim escolher. Ou como funciona, né, como fazer. Acho que a gente esclareceu bastante coisa. E é isso, eu gostei muito disso que você falou. Realmente a mulagem não é só para ateliê chique. Como eu falei, a gente tem sempre essa visão, né, de ver... praticamente a gente chama até o chão de fábrica, sabe? Que é aquela pessoa que tá por trás da estilista, né? A gente Quem põe a mão na massa. Exato, a gente sabe que às vezes, né, a estilista tá ali toda bonitinha, sentadinha, uma coisa muito linda, mas na verdade, né, quem tá ali colocando a mão da massa no dia a dia, que precisa disso daí, de otimização de tempo, né, de ter um produto de qualidade e que vai durar muito tempo também nas suas criações, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma sugestão também, tá? Pode estar falando comigo através do e-mail marketing@manequinsmulagem.com, ou também tá dando uma olhada lá no nosso site, tá vendo nossas propostas, né? Nossos produtos também. O site é manequinsmulagem.com. E o arroba? Passa o arroba do Instagram. É verdade, olha só, a mídia social esquecendo do arroba. Menina, aquele Instagram muito rico, todo mundo tem que conhecer, pelo amor de Deus. Então, eu vou estar atualizando lá sempre, @manequinsmulagem, não tem erro. Facinho de achar, e tem muito conteúdo legal, né? Segue a gente, fica de olho no Stories, a gente ainda lança umas promoções de vez em quando por lá,
Olha bem bacana, aí. bem bacana. Ah, e lembrando que estudante de moda tem 5% de desconto, hein? Olha só que bacana. Sempre bom. Olha aí. Ai, que demais. Então foi esse o nosso episódio. Eu quero agradecer a cada pessoa aqui com a gente, que ouve a nossa rádio e que fica com o coração aqui aguardando os próximos episódios. Tá todo mundo pedindo episódios novos, episódios semanais, e a gente tá se esforçando, viu, para conseguir manter o ritmo aí de um episódio por semana. Daqui a pouco a gente chega lá, pode deixar. E eu já agradeço a companhia de vocês, agradeço demais a torcida. Eu recebo várias mensagens no direct do meu Instagram, aqui na postagem do nosso podcast também, do quanto a gente se envolve, né? E podcast é isso, a gente ouve e conecta direto com o coração. E é por isso que a gente se sente tão próxima. Eu quero agradecer demais, costureiras, por ouvirem a gente. Um beijo e até o próximo episódio.